Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 17. O fim da visita. O grupo foi recebido à porta do elevador pelo responsável pela segurança em serviço naquele turno, que informou aos visitantes os procedimentos padrão que deveriam ser observados durante o tempo em que ali permaneceriam. O nível 27 era destinado ao acomodamento de entidades de evolução primária extremamente vinculadas aos padrões inferiores da vida, motivo pelo qual precisavam ser mantidas em câmaras especiais, cuidadosamente construídas para que reproduzissem o habitat primitivo ao qual se acostumavam. Apesar de já possuírem a condição hominal, traziam o raciocínio pouco exercitado e, no caso daqueles que conseguiam organizar o pensamento de maneira mais completa, viam-se dominados pela força do instinto, do qual não se haviam libertado adequadamente, o que os tornava criaturas muito agressivas e dominadoras, incapazes de medir o efeito de seus atos. Observando as advertências do sentinela responsável, Bezerra acrescentou: não nos esqueçamos de que estamos em nível vibratório muito inferior à nossa condição evolutiva, circunstância esta que dificultaria nossa defesa contra o ataque de tais entidades. Aqui nos achamos no, abre aspas, território fluídico, fecha aspas, deles, ainda que sob a vigilância dos encarregados pela ordem. Por isso, assemelham-se aos tigres pela plena vida selvagem, prontos para atacar qualquer um que lhes apresente como ameaça ou fonte de alimento. Para a compreensão das dificuldades enfrentadas pelos benfeitores que os amparam, a questão da alimentação exige que lhes seja fornecida a ração diária compatível com seus hábitos. São elaboradas formas fluídicas, similares àquelas que lhes agradavam mais ao apetite voraz e animalesco, plasmadas em elementos força, superiores à carne sanguinolenta, mas que se parecem com ela. Tal cuidado permitirá que se abasteçam de energias mais sutis, melhorando indiretamente sua condição animal, para que com o tempo deixem esta situação pelo efeito de uma alimentação adequada que se refletirá em sua estrutura espiritual. Entendendo as explicações e procurando tornar o ensinamento mais pedagógico para todos, Jerônimo indagou: seria como dizer, querido doutor, que nós somos o que comemos? Depois de significativo gesto, Bezerra respondeu: certamente que esta frase não pode ser levada ao pé da letra, porque seria a negação da liberdade e do controle que o espírito pode exercer sobre o corpo. No entanto, meus filhos, a afirmativa de muitas escolas do pensamento terreno acerca da importância da alimentação como produtora de estados vibratórios mais ou menos adequados está muito próxima da realidade. A ação energética reequilibrante encontra-se na estrutura dos vegetais e minerais, além de estar igualmente plasmada nos tecidos. A diferença que se observa é que, como estes últimos são extremamente vinculados à ação mental e aos imperativos do ser espiritual que administra cada organismo, não podemos deixar de reconhecer que, usada como alimento, a carne, representada por vísceras e músculos, é composta não somente por proteínas e gorduras,
aminoácidos e vitaminas tão conhecidos pela humanidade. Impregnada pelas vibrações do ser inteligente em processo de desenvolvimento ativo, toda a sua estrutura física é bombardeada pelos elementos hormonais desencadeados pelo medo, pela agressividade, além de repercutirem sobre sua estrutura energética as atitudes mentais ou emocionais que originaram as respostas metabólicas. Tanto quanto o nervosismo do ser humano pode produzir, entre outros, a pressão alta, a gastrite, a ulceração do estômago ou do esôfago, a disfunção do aparelho gastrointestinal, a ruptura de artérias e até mesmo a ocorrência de falências cardíacas ou neuronais, reações similares são observadas no corpo dos animais em desenvolvimento quando são abatidos para servir às necessidades de alimentação dos humanos. Medo, estresse do pré-abate, angústias e reações agressivas produzem descargas deletérias que impregnam a carne e se transferem para todos os que a consumirem. Tal circunstância é decorrência da estrutura fluídica que possuem por já terem atingido o referido patamar evolutivo a que nos referimos. Certamente que tais toxinas, sejam as físicas ou as vibratórias, não produzirão a morte dos que consumirem suas vísceras. No entanto, os que se alimentam delas, somente depois de um grande esforço reequilibrante do próprio organismo, é que conseguirão se libertar de seus efeitos, quando precisarão ser drenadas para o exterior através dos processos excretores do corpo e do perispírito. Não estamos nos referindo ainda aos prejuízos causados pelos métodos artificiais de tratamento usados para antecipar as etapas do crescimento através da aplicação de hormônios artificiais como mecanismos de produção em massa. Este é outro problema grave que, atingindo as modernas formas de criação e cultivo, está presente também na área dos alimentos vegetais, na forma de adubos químicos, pesticidas e técnicas que desrespeitam a natureza em seus princípios básicos. Dando maior ênfase às próprias palavras, acrescentou: se observarem com atenção os diversos casos que atendemos em nossas rotinas de auxílio, encontrarão sempre um padrão típico. Os seres mais agressivos nutrem-se de maneira mais grotesca, abusando de tudo o que seja pernicioso ao próprio organismo, tóxico aos tecidos e sistemas, apreciando as substâncias que mais se assemelhem ao estado íntimo. Da mesma maneira, os espíritos mais agressivos se vinculam a tais encarnados, deles usando-os como fornecedores de carne fresca, fluidos densos, emoções fortes e gozos dilatados em todas as áreas da vida. Não queremos com isso condenar aqueles que ainda sentem falta do bife mal passado nas refeições diárias. São irmãos que estão se valendo do que está disponível para a sobrevivência diária, sem pretensões violentas ou desejos insaciáveis. Falamos aqui de encarnados e desencarnados, cuja, abre aspas, fome fluídica, fecha aspas, só se sacia quando abastecida por energias pesadas. As necessidades do espírito se refletem na busca do garfo, tanto quanto na dos prazeres que o abasteçam de emoções. Relembremo-nos da antiga Roma. O circo e o coliseu
estavam sempre repletos de espectadores ansiosos por sangue e emoções fortes. Nos dias de hoje, ainda que exista público que busque esse tipo de sensações grotescas, os grandes estádios trocaram os espetáculos de morte e dilaceração pelas disputas esportivas. Todos torcem por seus partidos, exteriorizando as emoções, mas graças aos esforços espirituais, visando o desenvolvimento coletivo, já não mais ao preço da matança indiscriminada de animais e pessoas. Também é importante relembrar que existem pessoas santificadas no bem que apreciam a alimentação animal. Fazem-no, contudo, com parcimônia, com comedimento, comendo para viver e não vivendo para comer. Tudo o que fazemos em nossas rotinas interfere no padrão de nossa caminhada rumo à evolução. A alimentação, igualmente, está entre os instrumentos mais importantes que nos revelam o patamar evolutivo de nosso espírito, ainda que isoladamente não nos defina os destinos quando voltamos ao plano espiritual. Não nos esqueçamos de que o Divino Amigo asseverou que não era o que entrava pela boca do homem que o manchava o homem. Continua a ser aquilo que sai da sua boca, o que demonstra a sua nobreza ou imperfeição. Todavia, o espírito menos elevado busca em tudo mais a quantidade do que a qualidade, o abuso mais que o equilíbrio, o excesso mais que a contenção. O tempo passava rápido e Bezerra queria levar seus amigos ao contato direto com os hóspedes daquele nível. Sinalizou ao anfitrião sentinela que os conduzisse. Discreta iluminação no solo indicava aos caminhantes o trajeto seguro, evitando que ficassem expostos a ataques daqueles espíritos pouco conscientes de sua condição humana. Em cada compartimento, uma grotesca e monstruosa entidade se acomodava como podia, em leve estado de sonolência, no ambiente obscuro e claustrofóbico, bem ao gosto de tais espíritos. Grunhidos diversos eram escutados aqui e ali, entendendo-se então o porquê das recomendações de silêncio absoluto por parte dos visitantes. As celas não eram guarnecidas até aquele nível com grades em suas entradas. No entanto, do alto de cada uma delas eram visíveis os orifícios de onde seriam projetadas imediatamente ao primeiro sinal de perigo ou de ataque, isolando o espírito dementado antes que ele conseguisse atingir seu objetivo. A demarcação luminosa no piso orientava a zona segura para que o visitante estivesse fora do alcance do ataque, nos casos de descontrole da entidade, enquanto as grades eram acionadas automaticamente para a contenção do espírito agressor. Alfredo era o que mais sofria para manter o silêncio, impressionado em cada quadro e menos adestrado para tais excursões, era amparado e controlado pelas forças generosas de Bezerra que o envolviam para a manutenção de sua calma e coragem. Percorreram todo o ambiente, sem se deterem especificamente em nenhum caso, obedecendo ao conselho do sentinela. No entanto, atingindo certo ponto da visita, Lucas solicitou ao responsável pela segurança que acionasse o mecanismo que baixava a grade vibratória que cerrava a entrada de todas as câmeras daquele setor. Não seria instrutivo
passarem por aqui sem realizarem o exame de um dos nossos irmãozinhos tutelados. Falou o representante do comandante Alírio. Então, podem aproximar-se para a observação adequada, já que todas as câmeras deste setor estão isoladas. As palavras de Lucas provocaram um alvoroço de rugidos, grunhidos e urros oriundos de todas as celas. Identificando as vozes ao redor, aqueles seres despertavam da letargia, prontos para desferir o golpe contra alguma ameaça imaginária, de acordo com as atitudes mecanizadas do instinto. Acercaram-se da porta para melhor visualizarem o interior da câmara, transformada em verdadeira jaula para a contenção da disforme entidade numa mescla de homem e animal. Fosse pelo magnetismo suave de Bezerra ou pela contenção energética no interior da própria câmara, o certo é que a entidade não conseguiu atingir as grades protetoras, guardando distância significativa de onde rugia e gesticulava ameaçadoramente. Então, puderam vislumbrar pequena tela fixada na parede externa, responsável pelo monitoramento de seu hóspede, na qual se visualizavam as experiências evolutivas daquela entidade, numa espécie de filme detalhado que estampava as etapas por ela vividas. Ali se podia mensurar o grau de violência, de fome ou necessidades espirituais variadas, da inconsciência ou lucidez, de maneira a bem orientar os enfermeiros que velavam. Mais uma vez, Lucas realçou que, apesar das tristes condições em que se achavam, não eram tratados como encarcerados ou malfeitores. Eram considerados hóspedes especiais, nos quais se respeitavam os hábitos, ainda que esdrúxulos, os desejos, ainda que exóticos, amparando-os da melhor forma para o encaminhamento aos seus destinos específicos. Precisavam submeter-se às disciplinas educativas daquele local, mas tais regras eram conduzidas de maneira amorosa e discreta, tendo em vista o bem coletivo. Depois de bem examinada a tela cristalina, onde eram abundantes os detalhes, Bezerra considerou encerrada a experiência e convidou a todos para que regressassem à sala do comandante da embarcação, a fim de lhe apresentarem o agradecimento e as despedidas. Alírio recebeu-os, sorridente e feliz, por ter sido possível que os planos do velho amigo Bezerra se realizassem. Esperamos que a viagem seja suave, Alírio, uma vez que a preciosa carga que este transportador carrega, apesar do destino triste de seus ocupantes, é composta dos futuros embaixadores celestes, adormecidos na forma de espíritos imaturos, falou Bezerra ao comandante. Tudo fazemos para que não aconteçam sobressaltos, ainda que existam turbulências vibratórias, sempre que temos que atravessar longas distâncias entre fronteiras vibratórias tão díspares. No entanto, depois que deixamos a zona de maior influência terrena, os nossos passageiros se acalmam e, em geral, perdem o ímpeto agressivo, caindo em um estado de prostração característico. O problema maior, Bezerra, é quando chegam ao destino. Meu amigo, eu imagino como devem ser as coisas por lá. Receba o nosso abraço e a gratidão dos irmãos que são sempre mais e mais devedores de sua bondade, querido Alírio. Aqui estaremos sempre disponíveis, bondoso doutor. Que Jesus os ilumine sempre. Abraçaram Lucas
e conduzidos pelo venerando médico dos pobres, deixaram para trás a grande embarcação, uma dentre tantas que se empenhavam em realizar o deslocamento das entidades que não mais poderiam permanecer na atmosfera terrena. Era necessário, no entanto, regressar ao núcleo de trabalhos espirituais, de onde haviam saído várias horas antes, porquanto o dia se aproximava e ainda se faziam necessários certos entendimentos finais sobre o prosseguimento dos atendimentos, tanto dos encarnados quanto dos espíritos. Lá no Centro Espírita, sob a direção espiritual de Ribeiro, os trabalhos tinham o curso normal e intenso, caracterizados pela responsabilidade da obra divina, num cenário de grande necessidade. Multidões esperavam atendimento e encaminhamento. Alguns trabalhadores encarnados, desprendidos do corpo pelo sono físico, cooperavam ativamente, ora como doadores de energias vitais, ora como médiuns de outros espíritos, ajudando, atendendo, conversando, servindo. Todavia, alguns se encontravam no serviço extremamente abatidos, como se estivessem em terrível provação. Esse era o caso específico de nosso irmão Alberto, o gerente contábil que, sob a pressão de seus chefes, recusara-se a fazer as trapaças que pretendiam realizar na tentativa de se livrarem das responsabilidades decorrentes das condutas ilícitas. Desprovidos de seriedade de caráter, os dois sócios, Moacir e Rafael, acusaram Alberto como responsável pelo ilícito, atacando o funcionário honesto e dedicado de tantos anos. Alberto sabia que os erros do passado poderiam ser descobertos um dia, mas depois que entendera os compromissos assumidos por ter sido conivente com as irresponsabilidades de seus patrões, estava consciente de que responderia por elas, ainda que na condição de cumpridor de ordens. No entanto, jamais lhe passara pela cabeça que os dois, acovardados pelo perigo das punições fiscais e criminais, procurassem livrar a própria responsabilidade, oferecendo a sua cabeça às feras. Recebera o comunicado de demissão por justa causa e vira a sua reputação profissional jogada na lama da noite para o dia. Além do mais, na situação de gerente financeiro, teve todos os seus bens pessoais bloqueados, impedido de usar seus recursos longamente conquistados, o que causou uma verdadeira revolução dentro de sua casa, como se verá a seguir.